Olá pessoal, sou o professor João Faustino e hoje vamos trabalhar a articulação do joelho. A mais complexa articulação de todo o nosso corpo é formada pela extremidade distal do fêmur, é o que observamos aqui, essa extremidade distal do fêmur, e a extremidade proximal da tíbia, caracterizando uma articulação fêmuro-tibial, certo? Além disso, vai ter também a articulação do fêmur com a patela, que é esse osso que a gente encontra aqui. Então nós temos a patela e o fêmur, e essa articulação é a patelofemoral, tá certo? A articulação patelofemoral, a articulação fêmuro-tibial. Essas são as articulações que constituem esse nosso joelho. Essa articulação em si, né, ela como um todo, o joelho como um todo, ele também vai possuir ligamentos que vão estabilizar totalmente essa articulação. Esses ligamentos, no caso, são auxiliados, então, essa articulação como um todo é auxiliada por meniscos que vão estabilizar esse joelho, amortecer o impacto relacionado a essas cartilagens. A articulação do joelho, ela vai ser formada por uma série de ligamentos. Esses ligamentos, eles vão ser extracapsulares ou intracapsulares. Tá certo? Aqueles extracapsulares, obviamente, são os ligamentos que estão fora da cápsula articular. Os ligamentos intracapsulares são os ligamentos que estão dentro da cápsula articular. Então a gente vai ter essas características relacionadas a esse nosso joelho. Assim, temos um osso importante na articulação do joelho, que é justamente a nossa patela. A patela, ela vai ter algumas características, como um ápice, as faces de articulação com o fêmur, não é? Mas uma das características mais importantes dessa patela em relação à articulação do joelho é justamente a conexão com essas duas estruturas, que vai estar associada, no caso, à fixação dessa patela com o joelho em si, que é justamente o tendão do músculo reto femoral. Esse é o tendão do músculo reto femoral. Lembrando, esse é o fêmur. Nós temos desse ponto para cima, vamos ter o músculo reto femoral. Então esse é o tendão do músculo reto femoral. Algumas fibras passam superiormente à patela e forma um ligamento. Em algumas literaturas, alguns autores vão caracterizar como um tendão, outros caracterizam como um ligamento. Por via didática, vamos trabalhar essa estrutura como um ligamento, o ligamento patelar. E ele se fixa diretamente à estrutura óssea que nós chamamos de tuberosidade tibial. Então nós temos aqui o tendão do músculo reto femoral, o ligamento patelar. São estruturas que conectam a patela à articulação do joelho. Essa conexão, ou esse arranjo em si da articulação com a patela, vai auxiliar o processo de extensão e flexão desse joelho. Então nós temos aqui o joelho, aqui o tendão, o ligamento, e essa correlação, certo, entre a patela e o joelho e a articulação do joelho vai possibilitar uma diminuição nas forças que eu aplico pelo músculo reto femoral para o processo de extensão de perna. Então nós temos a extensão de perna aqui nessa peça real, e ela está sendo feita pela aplicação de força do músculo reto femoral nessa nossa patela, né? E isso faz com que a patela eleve, graças ao tendão
patelar, eleve essa perna, ou seja, desenvolva um processo de extensão de perna dessa forma para vocês. Isso, obviamente, a patela reduz muito, mas muito a força que deveria ser aplicada do músculo reto femoral para o desenvolvimento desse processo de extensão. Vamos observar lateralmente ao joelho 2 ligamentos. Esses ligamentos são considerados extracapsulares. Eles são formados fora da cavidade articular, fora da cápsula articular. Dessa forma, nós temos aqui ligamento e ligamento. Esse ligamento aqui é o que a gente chama de ligamento colateral fibular, ou também chamado de ligamento colateral lateral, tá certo? Esse ligamento colateral fibular, ele é chamado assim justamente porque nessa região a gente tem a cabeça da tíbia. Então nós temos a cabeça da tíbia aqui, obviamente a tíbia foi seccionada nessa perna, nessa peça foi perdida, né? Mas eu tenho ainda a cabeça da fíbula aqui. Então a cabeça da fíbula está aqui e esse ligamento ele está inserido à cabeça da fíbula, fazendo com que haja uma conexão entre a cabeça da fíbula e essa estrutura que é o epicôndilo lateral do fêmur. Então tem o epicôndilo lateral do fêmur e se conectando diretamente à cabeça da fíbula graças a esse ligamento. Obviamente, nesse outro lado, vamos observar um outro ligamento que vai ter o mesmo nome. Esse é o ligamento colateral. Só que enquanto esse é o ligamento colateral fibular, esse é o ligamento colateral tibial. Então a gente vai ter aqui o epicôndilo, nesse caso o epicôndilo medial, se conectando e formando esse ligamento longo aqui, que é o ligamento colateral tibial. Esses 2 ligamentos impedem o movimento de hiperextensão, de lateralidade do joelho. Então evita que esse joelho ele se projete para um lado e para o outro lado, certo? Estabilizando ele em relação ao movimento de extensão e flexão do joelho em si. Então vai ter uma estabilização muito boa relacionada justamente com esses dois ligamentos, o ligamento colateral fibular e o ligamento colateral tibial. Obviamente esses ligamentos, como os ligamentos colaterais e os ligamentos cruzados, que a gente vai trabalhar agora, eles estão relacionados com a estabilização desse joelho e para evitar o processo ou o movimento de rotação desse próprio joelho. Eu vou focar aqui em 2 ligamentos super importantes, que são os ligamentos cruzados. Ligamento cruzado aqui e ligamento cruzado aqui. São 2 ligamentos, né? Ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior. Esses ligamentos cruzados, o ligamento cruzado anterior é o estabilizador principal em relação ao processo de translação anterior da tíbia, sendo a estrutura que é mais solicitada dia a dia a uma pessoa que precisa evitar exatamente esse processo de rotação, né, de translação. Então, dessa forma, dessa translação anterior, que é essa daqui, ó, esse movimento de translação anterior é evitada graças a esse ligamento cruzado anterior. O ligamento cruzado posterior, que é esse daqui, ele está relacionado com o impedimento em relação ao movimento de translação posterior, que é esse daqui, ó. Esse movimento aqui. Esse movimento de rotação posterior, ele vai ser evitado pelo ligamento cruzado
anterior, é o principal recrutado também. Então a gente tem essas características em relação a esses nossos ligamentos. Ainda nessa peça vamos encontrar um outro ligamento. Aqui não dá para ver muito bem, vou colocar uma imagem aqui do néter ao lado para orientar melhor vocês, mas temos um ligamento aqui que é o ligamento transverso do joelho. A gente tem que secar um pouquinho melhor para observar melhor esse ligamento aqui. Dá para ver um pouquinho dele justamente nessa porção. Ligamento transverso do joelho. Nessa face aqui, a face anterior do joelho. Na face posterior do joelho, vamos ter um outro ligamento que infelizmente não dá para ver nessa peça, que é o ligamento de estabilização também, mas ele vai ter origem no menisco até a região femoral, passando posteriormente ao ligamento cruzado posterior. Então nós temos aqui o ligamento menisco femoral posterior, que infelizmente não foi conservado nessa dissecação, mas eu coloco uma imagem bonitinha aqui no lado. Ligamento menisco femoral posterior. Finalizando o conhecimento em relação às estruturas do joelho, vamos aqui trabalhar as estruturas que nós chamamos de menisco, menisco lateral e menisco medial. Então vamos encontrar aqui, e eu vou pegar essa outra peça justamente para mostrar esses meniscos agora com o joelho totalmente aberto. Então nós temos um joelho bonitinho aqui, a articulação do joelho, patela, abrir, vou observar justamente a região do menisco. Então nós temos aqui, ó, os côndilos, côndilo femoral, côndilo lateral, côndilo medial e os meniscos. Menisco medial, menisco lateral, observados aqui. Então nós temos aqui os ligamentos cruzados, ligamento cruzado anterior, bem evidente, ligamento cruzado posterior aqui, ó, em evidência, e surgindo aqui os meniscos. Aqui dá para ver que está um pouquinho rompido, mas é por causa da dissecação, por causa da manipulação, né? Mas menisco, deixa eu só dar um zoom, pronto. Menisco medial, aliás, lateral, esse daqui, que eu estou pegando, ó, mostrando para vocês, e o menisco medial. Esses meniscos que eu acabei de mostrar são cartilagem hialina, que vão estar relacionados diretamente com o processo de amortecimento da articulação do joelho. Então são amortecedores naturais nessa articulação do joelho, seja no simples andar, ou seja no pulo, em qualquer tipo de impacto, por menos rigoroso que ele seja, esses meniscos eles vão estar lá desenvolvendo o processo de amortecimento desse joelho. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, dá uma curtida, compartilha, não se esqueça de se inscrever no canal e até mais um vídeo do canal Anatomia e Arte.